canal do Simples Cursos, tudo bem com vocês? Thiago Vieira, professor Cavaco, mais uma vez aqui com vocês, dessa vez com funções. Gráficos aí de funções definidas por mais de uma sentença. Pessoal, isso daqui é um trecho bem pequenininho da matemática que ficou faltando dentro de funções. Sobre gráficos que mudam o comportamento dependendo da região do domínio que você estiver falando. Olha só, por exemplo, essa questão daqui, ó. Eu tenho que f de x, ela se comporta de duas formas. Ela vai ser igual a menos x quando x for menor do que menos 1. E ela vai se comportar como uma parábola, x ao quadrado menos 1, se o x for maior ou igual a menos 1. Como é que a gente faz para traçar o gráfico dessa função? Simples. Basta a gente respeitar, fazer o que a gente vinha fazendo até aqui, dentro de cada domínio, dentro de cada sentença que ele falou, de cada valores de x. Então, para fazer o gráfico da função, a gente não chuta valores para x e calcula os valores de y, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Só que eu só vou poder chutar valores para x e substituir aqui se esses valores forem menores do que menos 1. Então, por exemplo, x igual a menos 3. Pode? Pode. Então, substituir aqui. Menos 3 vai dar 3. Quando você faz x igual a menos 3, o resultado vai dar y igual a 3. X igual a menos 2. Menos 2 vai dar 2. Beleza. Quando x for menos 2, o y vai dar 2. Quando x for menos 1, a gente não pode substituir nessa daqui, tá? A gente vai substituir só para ver qual a tendência do gráfico. O gráfico está indo para qual ponto? Quando x for menos 1, aqui daria 1. Só que essa função daqui a gente não pode usar quando x for igual ao menos 1. Só para valores menores do que menos 1. Então, por isso eu venho aqui, ó, e coloco uma bolinha aberta para simbolizar que no menos 1 ele não se comporta como essa reta. No menos 1 ele vai se comportar como uma parábola. E na hora que a gente substitui o menos 1 aqui na parábola, vai ficar menos 1 ao quadrado, 1. 1 com menos 1 vai dar 0. Ou seja, o f de menos 1 ele está definido aqui e não na de cima. Então, por isso eu desenhei aqui a parábola. Aí, a partir do menos 1 para a direita, ela se comporta como uma parábola. Antes do menos 1, ela se comporta como uma reta. Beleza? Um outro exemplo. F de x igual a 1 se o x for negativo. X mais 1 se o x estiver entre 0 e 2. E 3 se o x for maior ou igual a 2. Nesse caso, a gente vai ter uma função assim, ó. Antes do zero, ou seja, para valores menores do que 0, ela é constante e igual a 1. Quando x está entre 0 e 2, ela se comporta como x mais 1, ou seja, uma reta cuja inclinação é positiva, uma reta crescente. E aí, quando x igual a 0 vai dar y igual a 1, quando x igual a 1 vai dar y igual a 2. Quando x igual a 2, teoricamente, não daria para a gente testar aqui. A gente testa só para ver a tendência. Então, viria parar aqui no 3, que por coincidência é o mesmo valor quando x for igual a 2 na de baixo. Na de baixo, para x maior ou igual a 2, o y vai valer 3. Então, do 2 para a direita, todos os pontos têm o y igual a 3. Vai ser constante aqui. Então, a gente já percebe uma diferença entre essa função e essa daqui. Essa daqui, ó, ela deu esse salto. Esse salto aqui a gente chama de descontinuidade. Então aqui não é uma função contínua, é uma função descontínua. E essa daqui é uma função contínua. Para ficar mais fácil, a gente decora, a gente diz que uma função ela é contínua quando, para desenhar ela, você não precisa tirar o lápis do papel, o pincel do quadro, enfim. Olha só, aqui, ó, se eu chegar com o pincel aqui, eu continuo desenhando ela toda e eu não preciso tirar o pincel do quadro para poder terminar o desenho dela. Aqui não, ó. Eu venho, quando eu chego aqui no x igual a menos 1, eu tenho que tirar, colocar o pincel aqui no menos 1 para depois continuar desenhando. Tranquilo? Pessoal, essa parte de teoria só tem isso faltando, mas essa lista, ela tem a lista que eu deixei para vocês, ela tem bastante exercícios de
de tudo quanto é interpretação de gráfico de função. Então, é muito importante que vocês façam esses exercícios, que vocês trabalhem, porque gráfico cai demais no Enem e cai não só na matemática, cai na física, cai na biologia, cai na química, pode cair na geografia, na história, enfim. Em qualquer matéria pode cair um gráfico e você precisa saber interpretá-lo. De boa? A segunda parte da lista de vocês é sobre os cálculos do MDC e do MMC. Esses cálculos são muito importantes porque caem com bastante frequência na prova do Enem. E a maioria dos alunos tem dificuldade em quando vai usar o MDC, quando vai usar o MMC. Então, para não ter essa dificuldade, vocês precisam entender o que cada um desses conceitos. Vamos começar com o MDC. O MDC é a sigla para máximo divisor comum. E o que é um divisor de um número? Olha só. Os divisores de A é o conjunto formado por todos os inteiros B, tais que essa divisão daqui pertence aos inteiros. Ou seja, como assim, Cavaco? Ó, imagine que você tem, por exemplo, os divisores de 60. Os divisores de 60 vão ser todos os números x, tal que isso daqui vai dar um valor inteiro. Quem é o conjunto dos inteiros? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, por aí vai, incluindo o zero também, tá? Então, ó, se eu pego o x igual a 1, 60 dividido por 1 vai dar 60. 60 é um número inteiro, logo 1 é um divisor de 60. Assim como o menos 1 também, tá? Então o menos 1 é outro valor que consegue dividir aí 60 e dar como resultado um valor inteiro. 60 dividido por menos 1 vai dar menos 60, que é o valor inteiro. Beleza. Com isso, ó, a gente vai testando todos os números na ordem, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, por aí vai, e ver quais os que podem ser divisíveis, quais que podem dividir 60. Todos os números estão aqui, ó. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Uma dica, você não precisa testar necessariamente todos. Uma vez que você encontra dois consecutivos que o produto entre eles dá exatamente o valor, os próximos que vão vir, por exemplo, o 12, basta você pegar o anterior a 6 e dividir 60 por ele. 60 dividido por 5 dá 12. Ou 60 dividido por 4 dá 15. 60 dividido por 3 dá 20. Dividido por 2 vai dar 30, dividido por 1 dá 60. Isso é para você não ficar testando todos os números. Porque, por exemplo, você chegou no 10, você não precisa testar o 11. Já que 6 vezes 10 dá 60, o próximo é você dividir o 60 pelo anterior ao 6. E assim sucessivamente, vai voltando até chegar ao 60 dividido por 1, que vai dar sempre o próprio número. Todo número é sempre divisor dele mesmo, ok? Um outro exemplo, os divisores de 80. Mesma ideia, testa por 1, o 1 sempre vai dar, né? Aí testa por 2, por 3 não dá, por 4 dá, por 5 dá, por 6 não dá, já que não é divisível por 3, né? Não dá por 7, dá por 8, não dá por 9, dá por 10. Aqui, ó, de novo, 8 vezes 10 vai dar os 80. Com isso, eu não preciso testar por 11, 12, 13, 14, 15. Basta eu pegar 80 e dividir por 5. Isso vai dar direto 16. Se eu pegar 80 e dividir por 4, dá 20. 80 por 2 vai dar 40. 80 por 1 dá 80. Tranquilo? E aí, o que é o máximo divisor comum? Gente, olhando para todos esses divisores aqui, a gente percebe que 60 e 80 tem alguns divisores em comum, ó. O mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 10, o mais ou menos 5, o 10 e o 20. Beleza? De todos esses divisores comuns, quem é o maior deles? 20. Então, se ele é o maior dentre todos os divisores comuns, ele é o máximo divisor comum. Tranquilo? Então, a ideia é bem simples. É como o próprio nome é bem sugestivo, né? Máximo divisor comum, ele é o maior dentre todos os divisores comuns. Tranquilo?
Tem uma forma interessante da gente enxergar esses divisores. Ó, se eu faço a decomposição em fatores primos, então eu pego, por exemplo, o 60, vamos começar com ele. Eu saio dividindo por todos os números primos. O que são números primos? Números primos, e aí, muito cuidado. Notem que eu falei aqui em divisibilidade dentro dos inteiros, porque a divisibilidade ela é definida dentro dos inteiros. Então, muita gente pensa, o número primo é aquele que tem dois divisores, um e ele mesmo. Falso. A não ser que você fale dois divisores positivos ou dois divisores naturais. Todo número primo ele tem 4 divisores. 1, menos 1, ele mesmo e menos ele mesmo. Porque a divisibilidade ela é definida dentro dos inteiros. Tranquilo? Tá, mas aqui ó, eu vou pegar e dividir por todos os primos positivos. Todos que eu consegui, né, que der um valor inteiro. 60 dá para dividir por 2? Dá. O resultado dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. 15 não dá para dividir mais por 2, então a gente pega o próximo primo. Por 3 vai dar 5, não dá de novo por 3, então divide por 5 vai dar 1. Com isso, a gente chega na forma fatorada do 60, que é 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Tá, beleza. Essa é a forma fatorada do 60. Se eu quiser, gente, pegar um divisor qualquer de 60 e escrever na forma fatorada também, olha o que a gente vai notar. Por exemplo, o 1. O 1 é divisor de 60. 1 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0 vezes 5 elevado a 0. Correto? 2. 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 0 vezes 5 elevado a 0. E assim eu sigo e vou fazendo quaisquer divisores de 60 como sendo um produto de 2 elevado a alguma coisa, 3 elevado a outra, vezes 5 elevado a outra. Ou seja, um divisor qualquer de 60 vai ser da forma 2 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 5 elevado a z. Por que eu escolhi necessariamente esses 3 fatores primos? Porque são exatamente os fatores primos do 60. Ou seja, qualquer divisor de 60 tem que ter os mesmos fatores primos do próprio 60. Ou, no máximo, os próprios fatores primos do 60. Tranquilo? E aí, o que a gente pode notar? Se vocês fizerem para todos esses divisores aqui, essa decomposição, vocês vão ver que o x ele sempre vai assumir valores entre 0 e 2. O y ou 0 ou 1, ou seja, está entre 0 e 1, e o z entre 0 e 1 também. E aí, por que disso? Por conta desses expoentes daqui, ó, que são os expoentes da decomposição de 60. Então, ó, para ser um divisor de 60, ele tem que ter o fator 2 no máximo elevado ao quadrado. Ele vai poder ter 2 elevado a 0, vai poder ter 2 elevado a 1 e 2 elevado ao quadrado. Se tiver 2 ao cubo, não é divisor de 60. Beleza? Por exemplo, 8. 8 é 2 ao cubo. 60 dividido por 8 não dá inteiro. Tranquilo? Vai dar 7,5. Ou seja, não é um valor inteiro, não é divisor de 60. Então, a mesma coisa é válida para o y e para o z. O y ele vai ser no máximo 1, porque a decomposição de 60 aparece, na decomposição de 60 aparece o 3 elevado a 1. O z também no máximo 1, porque na decomposição de 60 aparece o 5 elevado a 1. Ou seja, se um divisor de 60 ele é na forma 2 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 5 elevado a z, quantos divisores de 60 eu tenho? Ó, aí é só a gente lembrar de princípio fundamental da contagem. Eu tenho que encontrar 3 valores, um para x, um para y e um para z, sendo que eu tenho 3 possibilidades para o x, ou 0, ou 1, ou 2, tenho 2 possibilidades para o y, ou 0, ou 1, e tenho 2 possibilidades para o z, ou 0, ou 1. Então, com isso, eu tenho 12 divisores positivos. Lembra que essa fórmula daqui ela é válida só para os divisores positivos. Se eu quero saber positivo e negativo, é só multiplicar por 2. Porque o mesmo tanto que eu tenho de positivos é o mesmo tanto dos números negativos, dos divisores negativos. Com isso, se eu quero saber o número de divisores de um número qualquer,
Basta eu decompor esse número na forma 2 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 5 elevado a z. E isso pode continuar, tá? 7 elevado a t, 11 elevado sei lá, s, enfim. A gente decompõe esse número em fatores primos. Depois eu pego cada um desses expoentes daqui e somo 1 e multiplico todo esse resultado. Tranquilo? Por que está somando 1? Por conta do zero, gente. A gente está contando uma possibilidade a mais sempre por conta do zero. Se eu tenho que o x ele pode variar de 0 a 2, de 0 a 2 eu tenho 3 números. 0, 1 e 2. De 0 até 1 eu tenho 2 números. 0 e 1. E por aí vai. É sempre um número a mais. Por quê? Porque está incluindo o zero aí nessa contagem. Tranquilo? Tá. Se eu fizer a mesma coisa para o 80, o 80 na hora que a gente divide ele vai dar 2 a quarta vezes 5 elevado a primeira. Então só para praticar a fórmula, quantos são os divisores de 80? Eu pego esse 4 daqui, esse expoente, somo 1, pego esse outro expoente, 1, somo 1 também e multiplico o resultado. Isso daqui vai dar 5 vezes 2, ou seja, 10 divisores positivos. Conferindo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisores positivos. 20 divisores no total, incluindo positivos e negativos. Tranquilo? Tá. Uma outra coisa interessante, se a gente faz essa forma fatorada, é o seguinte. Vamos lá, seguindo a mesma lógica. Para ser um divisor de 80, ele tem que ser 2 elevado a x e 5 elevado a z. Eu coloquei aqui o 3 só porque o 3 aparece no 60 também. Tranquilo? Tá, se eu colocar 2 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 5 elevado a z, notem, o x ele vai poder ser no máximo 4 por conta desse expoente aqui. O y ele vai ter que ser necessariamente 0. Por quê? Porque o 3 não aparece na fatoração do 80. Certo? E o z ele está entre 0 e 1, porque aparece aqui 5 elevado a 1 também. Agora notem, eu não quero saber os divisores comuns entre 60 e 80. Gente, se são divisores comuns, são divisores de 60 e de 80 ao mesmo tempo. Ou seja, eles têm que satisfazer isso daqui e eles têm que satisfazer isso daqui também, ó. Então, quantas possibilidades eu vou ter para o x? Se o x, para ser divisor de 60, tem que estar entre 0 e 2, para ser divisor de 80 tem que estar entre 0 e 4, para ser divisor de 60 e de 80 tem que estar na interseção entre esses dois. E a interseção entre 0 e 2 e entre 0 e 4 vai dar entre 0 e 2. Ou seja, o x ele vai poder ser no máximo 2. Porque se ele for 3, ele vai dividir 80, só que ele não vai dividir 60. Se ele for 4, a mesma coisa. Ele divide 80, mas ele não divide 60. Tranquilo? Então, o que a gente pode concluir daí? Que para ser um divisor dos dois ao mesmo tempo, o x ele tem que ser, no máximo, o menor dos expoentes. Ó. Aqui está 2 ao quadrado, aqui está 2 à quarta. Então, eu vou pegar no máximo x igual a 2. Aqui, se não está aparecendo 3, é porque, na verdade, ele está 3 elevado a 0. Então eu tenho aqui 3 elevado a 0, aqui 3 elevado a 1, ele vai ser no máximo o menor deles, 3 elevado a 0. E para ter o expoente do 5, aqui está 5 elevado a 1 e aqui está 5 elevado a 1, eu vou poder ter no máximo 5 elevado a 1. Então, se no máximo eu vou poder ter 2 ao quadrado, 3 elevado a 0, 5 elevado a 1, esse é exatamente o MDC. Beleza? Mas não precisa fazer esse raciocínio todo, toda vez. Eu só usei essa ideia para poder explicar para vocês que o cálculo do MDC, basta vocês pegarem os fatores em comum, só os em comum, e com os menores expoentes. Ó. Sempre os menores expoentes. Então, compara esses dois, esse daqui com esse daqui. O 2 é fator comum, então o menor expoente é
2, então vai ficar 2 ao quadrado. Aqui, ó, 2 elevado ao quadrado. O 5 é um fator comum, então fica 5 elevado a 1. O 3 eu não precisava nem escrever, porque o 3 não é fator comum. Ele aparece aqui no 60, mas não aparece no 80. De boa? Agora, o mínimo múltiplo comum, ou MMC. Bom, o que é um múltiplo de um número? Um múltiplo de um número A, ou o conjunto dos múltiplos de A, é o conjunto formado pela multiplicação de A por todos os números inteiros. Ok? Então, matematicamente, a gente escreve. É o conjunto formado por todos os números B, tais que B é igual a N vezes A, em que N pertence aos inteiros. 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Então, por exemplo, quem são os múltiplos de 60? O 0, porque é só fazer 0 vezes o A, que é no caso 60. 0 vezes 60 dá 0. 1 vezes 60, na verdade, mais ou menos 1 vezes 60 vai dar mais ou menos 60. Mais ou menos 2 vezes 60, mais ou menos 120, por aí vai. Então a gente pega todos os números inteiros e multiplica pelo número A que a gente está falando, que a gente quer calcular os múltiplos dele. Mesma coisa, ó, os múltiplos de 80 vai ficar 0, mais ou menos 80 vezes 1, que dá mais ou menos 80, mais ou menos 80 vezes 2, que dá mais ou menos 160, e assim sucessivamente. Tranquilo? O que vai ser o mínimo múltiplo comum? Aqui tem que tomar um pequeno cuidado. Quando a gente fala, se a gente vai levar ao pé da letra, mínimo múltiplo comum, a gente pode pensar que é o menor de todos os múltiplos comuns. Só que aqui não faz sentido, porque esse conjunto ele é infinito e ele tem infinitos valores negativos. Não vai existir o menor de todos. Então, como não existe o menor de todos, a gente pega o menor inteiro positivo, ou seja, maior do que zero. O zero não conta, os negativos não contam. Então, de todos os múltiplos comuns aqui entre 60 e 80, o menor deles, que é positivo, vai ser o 240. Tranquilo? Então, ó, o mínimo múltiplo comum é o menor inteiro positivo dentre todos os múltiplos comuns. Ok? Quando a gente faz a decomposição em fatores primos, olha que interessante também. Ó, o 60 ele é 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Quando a gente vai dar uma olhada nos múltiplos dele, isso daqui a gente já fez quando viu o MDC, né? Então, quando a gente dá uma olhada nos múltiplos de 60, a gente vai ver que todos eles são compostos também pelo 2, pelo 3, pelo 5, mas que podem aparecer outros fatores também. Poderia aparecer um 7, poderia aparecer um 11, um 13, ou seja, outros fatores primos que não estão na decomposição do 60, beleza? Assim como ó, os múltiplos de 80, a gente tem o 160, 2 à quinta vezes 5 elevado a 1, o 240, 2 à quarta vezes 3 elevado a 1, tá vendo? Ó? Apareceu um 3 que não tinha aqui na decomposição. Ou seja, no caso dos divisores, a gente tinha os mesmos fatores primos elevados no máximo ao expoente que tivesse 2, 3, os expoentes do 2, do 3 e do 5. Agora, nos múltiplos, gente, é o contrário. A gente vai poder ter quaisquer fatores. E aí não vai ser no máximo com esses expoentes daqui. Vai ser no mínimo com esses expoentes. Beleza? Porque se é um múltiplo de 60, tem que ter pelo menos isso daqui, ó. Ou seja, tem que ter pelo menos o 2 ao quadrado, o 3 elevado a 1 e o 5 elevado a 1. Pode ser que os expoentes sejam maiores do que esse, mas nunca menores. Podem ser iguais, que aí daria o próprio número, ou maiores. Tranquilo? Então, olha só. Aqui, a gente pode usar a forma fatorada também para calcular o mínimo múltiplo comum. Só que a gente vai pegar as duas coisas ao contrário do MDC. No MDC, eu pegava só os fatores em comum e com os menores expoentes. Aqui, eu vou pegar todos os fatores, só que agora com os maiores expoentes. De boa? Então, por exemplo, 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Aqui é 2 à quarta vezes 5 elevado a 1. Eu pego o fator 2, o 3 e o 5, porque eles aparecem aqui. Então, eu vou pegar todos os fatores, não só aqueles em comum.
E agora, em vez de pegar o 2 ao quadrado, que é o menor expoente, eu vou pegar 2 à quarta. Em vez de pegar o 3 elevado a zero, que seria aqui o expoente do 3 no 80, eu vou pegar 3 elevado a 1. E o 5 ele fica elevado a 1 mesmo, porque é igual para os dois. Tranquilo? Então essa é uma forma da gente calcular o MMC. Agora, existe um algoritmo que é a decomposição simultânea, que com ele a gente consegue calcular as duas coisas ao mesmo tempo. O MMC e o MDC. Como é que funciona? Bom, a gente vai fatorar os dois números ao mesmo tempo. É a decomposição em fatores primos, só que é uma decomposição simultânea. E aí, aqui vai uma dica minha, tá? Começa usando só os números que dividem os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, 60 e 80, dá para dividir por 2? Dá. Então eu divido e marco aqui com asterisco. 60 por 2 dá 30, 80 por 2 dá 40. Ainda dá por 2 de novo. 30 por 2 dá 15, 40 por 2 dá 20. Aqui não dá mais por 2. O próximo número seria o 3, próximo número primo. Só que o 3 ele divide só o 15, não divide os dois ao mesmo tempo. Então, aguenta um pouquinho, espera um pouquinho. O próximo é o 5. O 5 consegue dividir os dois. Chegou no 5, agora eu tenho 3 e 4 como resultado. 15 por 5 dá 3, 20 por 5 dá 4. Esses números não têm nenhum divisor mais em comum, a não ser o 1. Então o 1 não conta, porque a gente está atrás de fatores primos. Aí não tem jeito. Agora divide pelos fatores primos mesmo, até chegar no 1,1. Então, ó, por 2, esse daqui mantém o 4, vira 2. Por 2 de novo fica 3 e 1. E por 3 aqui fica 1 e 1. Tranquilo? Tá. O que é o MDC? O MDC, gente, vai ser somente esses daqui que são os fatores que tem o asterisco. Então, para isso que você usa o asterisco, é para marcar aqueles que dividiram os dois simultaneamente. E o MMC vai ser o produto de todos os fatores. Então, o MDC vai ser 2 ao quadrado vezes 5 elevado à primeira, ou seja, 20. E o MMC é o produto de tudo. Eu tenho 2 ao quadrado com mais 2 ao quadrado aqui, vai ficar 2 à quarta, vezes 3 elevado à primeira, vezes 5 elevado à primeira. Tranquilo? Para finalizar, uma propriedade. O MMC entre dois números, isso só vale para 2, tá? Vezes o MDC entre os mesmos dois números é exatamente igual ao produto entre esses números. Então isso é uma propriedade. Caso você tenha calculado o MMC e quiser saber o MDC, talvez seja mais rápido você fazer desse jeito. Ou então, se você calcular usando aqui esse macetezinho também. Tranquilo? Aqui, ó, depois prestem atenção, eu vou preparar uma dica sobre essa forma daqui de organizar, de escrever primeiro aqueles que estão em comum para depois colocar os outros. Tranquilo? Vamos dar uma olhada nos exemplos agora do Enem. Olha só, questão 38 da nossa apostila é uma questão do Enem 2014. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrar as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. O número n é dado pela expressão 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. Então, tudo que foi informação aqui é o que está destacado em preto aqui no quadro. O número de divisores de n diferentes de n é o quê? Gente, aqui é aquela forma que a gente viu. Ó. Se eu quero saber o número de divisores de n, basta eu pegar esses expoentes aqui da decomposição de n em fatores primos, somar 1 e multiplicar todos os resultados. Então isso daqui vai dar o total de divisores positivos de n. Beleza? Ele não quer saber quais são, aliás, quantos são os divisores positivos, os divisores de n que são diferentes do próprio n, então basta pegar isso daqui e subtrair 1. Beleza? Então a resposta fica letra E. X mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1 menos 1. Comentários aí sobre essa questão. Primeira coisa, essa informação que ele deu aqui, que n é múltiplo de 10, serve para a gente deduzir que o x
que é o expoente do 2, tem que ser maior ou igual a 1. O y também. Porque se é múltiplo de 10, o 10 ele é decomposto em 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Então todo múltiplo de 10 ele tem que ter pelo menos o 2 elevado a 1. O y também, ele precisa ser maior ou igual a 1. Beleza? E ele falou que o n ele não é múltiplo de 7. Ou seja, obrigatoriamente esse z é igual a 0. Só que para que serviu essa informação? Para nada. Na hora de resolver a questão, ele colocou o z aqui. Nossa, Cavaco, mas o z é igual a 0, por que ele colocou aí? Justamente por isso. Se ele coloca o z, se o z é 0, tanto faz você multiplicar o número por 0 mais 1, a mesma coisa está multiplicando por 1. Beleza? Então, aqui ó, distratou da questão, não serviu para nada. Outra coisa é que essa questão, a rigor, ela está errada. Porque ele pediu o número de divisores de n que são diferentes do n. Como ele não especificou que são divisores positivos, a gente tinha que ter um 2 aqui multiplicando. Então é 2 vezes isso, porque aí a gente pega todos os números, os positivos e os negativos, e aí subtrairia 1. Tranquilo? Então a rigor não tem resposta, mas a gente perdoa, é o Enem e eles não sabem o que fazem, né? A questão 41 é do Enem PPL de 2012. Em uma floresta existem 4 espécies de insetos, A, B e C, e P, que tem um ciclo de vida semelhante. Essas espécies passam por um período em anos de desenvolvimento dentro de seus casulos. Durante uma primavera, elas saem, põem seus ovos para o desenvolvimento da próxima geração e morrem. Sabe-se que as espécies A, B e C se alimentam de vegetais e a espécie P é predadora das outras 3. Além disso, a espécie P passa 4 anos em desenvolvimento dentro dos casulos, já a espécie A passa 8, a espécie B passa 7 e a espécie C passa 6 anos. Então, de novo, todas as informações aqui em preto no quadro. As espécies A, B e C só serão ameaçadas de extinção durante uma primavera pela espécie P se apenas uma delas surgir na primavera junto com a espécie P. Nessa primavera atual, todas as 4 espécies saíram dos casulos juntas. Então qual que é a ideia? Se a espécie A ela aparece sozinha com a espécie P, ela vai ser a única que vai poder ser comida pela espécie P. Então ela sofre aí perigo de extinção. Qual será a primeira e a segunda espécies a serem ameaçadas de extinção por surgirem sozinhas com a espécie predadora numa próxima primavera? Gente, olha só. A espécie P ela aparece na primavera de 4 em 4 anos. Então, toda vez que ela vai aparecer, vai ser um múltiplo de 4. Não é verdade? Vai aparecer em 4 anos, daqui a 8 anos, daqui a 12 e por aí vai. Sempre múltiplos de 4. A espécie A, sempre múltiplos de 8. A espécie B, múltiplos de 7. A espécie C, múltiplos de 6. Eu não quero saber quando a espécie P e a espécie A elas vão aparecer juntas. Então olha o raciocínio. Tem que ser um múltiplo de 4 e tem que ser um múltiplo de 8 ao mesmo tempo. Ou seja, é um múltiplo comum de 4 e 8. Quando é que isso vai acontecer na próxima vez? Como é a próxima vez, é o menor de todos os múltiplos comuns. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 8, entre 4 e 7 e entre 4 e 6, respectivamente para as espécies P e A, P e B e P e C. Tranquilo? Calculando aqui o MMC entre P e cada uma das espécies, a gente encontra 8, 28 e 12. Ou seja, a espécie A ela vai ser ameaçada em extinção daqui a 8 anos. A espécie B daqui a 28 e a espécie C daqui a 12 anos. Assim, a primeira e a segunda vão ser as espécies A e C, que vão ficar ameaçadas em extinção. Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o nosso canal, que eu vou continuar postando várias dicas e várias videoaulas sobre as matérias de matemática, física e química para o Enem. Tranquilo, galera? Obrigado, compartilha, deixa o seu like, segue o nosso canal se você ainda não está seguindo e tamo junto nesse período. Valeu, galera. Faz o simples.